7 estrelas, disse esto: eu conosco tus obras, que tienes nome que vives e estás morto. Sé vigilante e fortalece as coisas que quedam, que estão a ponto de morrer, porque não me ha hallado tus obras completas delante de mi Deus. Acuérdate, pois, do lo que has recebido e oído, guarda-lo e arrepende-te, porque se não velas, vendrei sobre ti como ladrão, e não sabrás a que hora vendrei sobre ti. Pero, o que me alegra é isso aqui, ó. Pero tem umas poucas pessoas em Sardes que não han manchado suas vestiduras e andarão comigo em vestiduras blancas, porque são dignas. Ele quem vencer será assim vestido de vestiduras blancas, e não borrarei su nome del livro de la vida, e confessarei su nome delante de mi Padre e delante de sus ángeles. Ele que tiene oído, oiga lo que o Espírito disse las igrejas. Você pode dizer amém? Cerra tus olhos agora, Padre da eternidade, concordando aqui, Senhor, com a oração dele, pastor Leandro, que já orou, Senhor. Então, eu necessito que o Senhor me dê força, entendimento, Senhor, que eu passei a semana inteira fazendo alguns apontamentos, Senhor, porque confesso aqui nessa plataforma, eu nunca he predicado sobre a igreja de Sardes, Senhor, em todos esses anos que sirvo ao Senhor. Pero hoje me foi confiado, Senhor, a confiança de trazer essa grande responsabilidade para a igreja MSBN de Málaga. Senhor, que caia um temor sobre nós outros nesta manhã, que haja renovo, Senhor, que há um grande avivamento, Senhor, que há transformação, Senhor, que há um despertamento nesta manhã, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pode dizer amém? Toma o teu assento, glorificando e alabando o nome de Cristo nesta manhã. Aleluia. Meus irmãos, um pouco de atenção agora, redobre tua atenção para compreender esses contextos. Quando nós outros miramos para a igreja que está na cidade de Sardes, nós entendemos aqui o diagnóstico de Cristo sobre esta igreja. Tive que ir a ser alguns apontamentos, porque eu não posso ser imprudente, eu não posso ser irresponsável, confiar nas minhas técnicas, confiar nas minhas habilidades e chegar aqui e sair predicando. Não, faz Senhor, eu tenho que apontar cada ponto, porque eu não quero me equivocar em nada, Senhor. Que nós outros somos falhos, que nós outros somos seres humanos, pero em esta manhã, eu sou completamente dependente do teu Santo Espírito nessa manhã. Hermanos, poucas palavras de Jesus são tão assim cortantes e atuais como lá dirigidas à igreja que está na cidade de Sardes. Por quê, pastor? Porque a igreja de Sardes não era uma igreja perseguida como a de Esmirna, meu irmão Lucas. A igreja de Sardes, pastor Leandro, não era uma igreja pobre, não. A igreja de Sardes não era uma igreja pobre. Eu estava estudando alguns historiadores, e eu dou a fonte para os irmãos pesquisar. Segundo um historiador, por nome de Flávio Josefo, diz que a igreja de Sardes não carecia de organização. A igreja de Sardes, ela tinha liturgia. A igreja de Sardes não carecia de visibilidade. Segundo os historiadores, disse que esta igreja era uma igreja conhecida. Esta igreja era uma igreja respeitada. Essa igreja era uma igreja que tinha nome.
essa igreja tinha estrutura, esta igreja tinha cultos. Segundo os historiadores da época, meu irmão Emerson, esta igreja tinha membros, essa igreja tinha liderazgo e provavelmente boa reputação entre as demais igrejas da Ásia Menor. Pero, sin embargo, o diagnóstico de Cristo é completamente diferente. O diagnóstico de Cristo é devastador nessa carta. O diagnóstico de Cristo é preocupante. Eu estou essa semana passando mal em meu trabalho, trabalhando e pensando nesse texto. Eu me quedei assim assustado, me deu um suador, falei, Senhor, é preocupante esse diagnóstico. Se os irmãos entender, Cristo já empieza dizendo dessa forma: tens nome de que vives, pero estás morto. Queridos, mientras os homens veiam vida espiritual em esta igreja, os homens da época, eles viam a igreja em atividade, pero Cristo, o diagnóstico de Cristo é que Cristo está vendo um cemitério espiritual. Então, esta é uma das advertências. Escute aqui, eu sou ousado em dizer à igreja, debaixo do temor do Espírito Santo, esse texto aqui é uma das advertências mais severas de todas as sagradas escrituras. Por quê, pastor? Porque é possível parecer vivo e estar espiritualmente morto. Vou repetir, é possível parecer vivo e estar espiritualmente morto, porque parecer é uma coisa, estar e ser é outra completamente diferente. Então, é possível, pastor? Sim, é possível manter a religião, é possível manter os programas, sim, é possível, pastor, ter redes sociais cristianas, sim, é possível uma igreja morta sem evento, sim, é possível, pastor, uma igreja morta ter crescimento espiritual numérico, sim. E também, queridos, entendemos que mesmo tendo esse crescimento e perder a vida que procede do Espírito Santo. Então, se entenda uma coisa: este mensagem não é só um mensagem histórico, é um mensagem profético para a igreja atual. E você pode dizer amém? Dentro de um contexto histórico e geográfico e político da época, para que você possa entender, não somente para efeito de conhecimento, porque o pastor queria passar, não é isso, senão tu não vai compreender. Sardes era uma das cidades mais antigas e estratégicas da Ásia Menor. Segundo os historiadores, Flávio Josefo disse que era a capital do antigo reino de Lídia, e se isso famosa, a cidade Sardes, se isso famosa, porque, irmã Kaline, porque a riqueza legendária de rei Creso. Segundo a história, isso ha sido no século VI a.C., que controlava as minas de ouro do rio Pactolo. Para que você possa entender melhor, em Sardes, eu creio que existe até hoje um rio. Esse rio era conhecido como Rio Pactolo. E nesse rio, senhoras e senhores, as pessoas dessa cidade sacavam muito ouro desse rio. Então, entenda-se que a cidade de Sardes era uma cidade próspera. Geograficamente, Sardes, senhoras e senhores, ela ficava aproximadamente uns 300 ou 450 metros de altura. Segundo a história, Sardes quedava em uma montanha. Acreditava-se, senhoras e senhores, que a cidade de Sardes tinha paredones quase verticais em todos os lados, ou seja, só existia um caminho estreito que dava acesso à cidade de Sardes. Mira para cá, quem está me escutando, diga amém.
Aleluia. Seus habitantes, queridos, as pessoas que viviam aí na cidade de Sardes, eles creiam, olha a soberba, eles creiam que era impossível de conquistar a cidade. Por quê? Porque nós outros estamos em uma montanha, pastor Leandro, temos 450 metros de altura, a nossa cidade, ela está cercada, a nossa cidade é muito grande, jamais iremos ser vencidos. Eu estava aprofundando e descobri que a cidade de Sardes ha sido 2 vezes invadida. Primeiro, por quê, pastor? Porque eles estavam confiando em sua confiança, pela sua confiança ha sido destruída por negligência. Em primeiro lugar, a primeira vez que Sardes ha sido destruída, ha sido no ano 547 a 546 a.C., por um imperador conhecido como Ciro o Grande, o grande imperador do Império Persa. Segundo a história, mira isso aqui, Ciro conquistou a cidade de Sardes, porque um soldado persa, mira isso, um soldado persa viu que um soldado lídio barrava por a muralha, porque para recorrer um casco que havia caído. Então o soldado persa mirou que o soldado lídio estava barrando para buscar um casco que caiu ao solo. Então o soldado persa mirou, aqui está o falho, aqui está o caminho estreito, aqui está o caminho secreto. E para piorar a situação, os guardas que era para vigiar a cidade de Sardes, os guardas que era para estar atento, pastor Leandro, a sido militar e sabe que um soldado tem que estar de prontidão, um soldado tem que estar vigilante. Quem ha sido militar sabe disso. O soldado tem que estar atento, um soldado não pode estar dormido. A história disse que os guardas da época era tão arrogante, tão soberbo, que os guardas, pastor Leandro, dormiram e não vigilaram. Aí está o peligro. A segunda vez que a cidade de Sardes ha sido invadida, ha sido no ano 214 a.C., por Antíoco III, o grande do Império Seleucida. Isso aqui, querido, vai repetir pelo mesmo motivo. Qual é o motivo, pastor? Falta de vigilância. Eles não vigilaram, então a cidade ha sido tomada. Para que você possa entender, quem está me escutando, diga amém. Politicamente, Sardes foi a capital de satrápia persa, logo do Império Seleucida, a partir do ano 133 a.C. Para que você possa entender nesta manhã, a cidade de Sardes era tão importante da província romana da Ásia, porque acredita-se, irmão Emerson, que esta cidade era o centro administrativo, comercial e judicial da época. Traz aquele grande terremoto que passou no ano 17 depois de Cristo e foi reconstruída novamente pela ajuda do imperador conhecido como Tibério, o que generou aqui. Quem está me escutando, diga amém. O que generou aqui, escute isso aqui, o que generou aqui grande gratidão, consequentemente a maior adesão ao culto imperial. Aí está, porque o culto ao imperador, ó Senhor. Então Jesus, entenda uma coisa, Jesus utiliza precisamente a maior vergonha militar da história de Sardes para divertir a igreja, ser vigilante. Foi por isso, mira para cá, foi por isso que Cristo está dizendo, ser vigilante. Em outras palavras, a cidade ha sido tomada 2 vezes e você não está entendendo. A cidade foi derribada porque um soldado lídio não vigilou e os soldados dormiram. Então, ser vigilante, querido, a cidade que se creia segura caiu 2 vezes. Por quê? Porque dormiu-se. Então eu entendo uma coisa aqui, que a igreja que se creia viva, a igreja que se creia poderosa, a igreja que creia que estava sendo o melhor, está
caindo por mesmo motivo espiritual. Por isso, a advertência de Cristo a essa igreja. Será que você pode dizer amém? Dentro de um contexto social e econômico, a riqueza, olhe para cá, a riqueza dessa cidade, generou, irmã Liane, luxo, e o luxo generou conforto, e o conforto generou acomodamento, e o acomodamento generou negligência espiritual. Vou repetir, a riqueza da cidade de Sardes generou luxo, e o luxo generou conforto, e o conforto acomodamento, e o acomodamento negligência espiritual. Entenda uma coisa, Sardes era conhecida em antiguidade por seu estilo de vida fácil. A cidade de Sardes era conhecida pelo seu estilo de vida indulgente e decadente. Querido, entenda uma coisa, ele bem-estar material anestesiou a vigilância espiritual daquela igreja. E aqui eu abro um parênteses para que você possa entender quantas pessoas eu conosco, quantas pessoas que você conhecem, saiu de Brasil, saiu de Paraguai, Argentina, América, não importa, saiu cristiano, saiu avivado, e quando chegou em Espanha, a negligência espiritual tomou conta de suas vidas, já não querem trabalhar mais para o Senhor, já não quer orar mais para o Senhor. Por quê? Porque o euro, o dólar, a libra tomou conta dos corações de muitas pessoas. Por isso, em esta manhã, eu venho aqui debaixo da unção do Espírito Santo a alertar a igreja em SBN de Málaga. Hoje é o dia de despertamento, hoje é o dia de renovo. Aplauda o nome de Cristo. Paciência, eu disse, mais um pouquinho de paciência. Dentro de um contexto religioso, a cidade de Sardes era o centro, ai Senhor, era o centro de culto a uma deusa conhecida como Cibele, a grande madre, uma madre do ritual. Não bastasse isso, aí também tinha um grande templo magnífico, dedicado a uma outra deusa, conhecido como Artemis. Senhoras e senhores, escute isso aqui, existia um forte secretismo religioso ali dentro daquela cidade. Existia um forte secretismo e uma influência pagana aquela cidade. Entenda uma coisa, a igreja de Sardes está localizada em um sítio, em um local com forte influência pagana. Ai Senhor, o que eu entendo aqui, que a igreja insertada em esse ambiente corria o risco de constante de manchar suas vestiduras, que era símbolo de pureza, símbolo de moral e símbolo de separação do mundo. Queridos, sabe o que eu vejo aqui? Que aqui está essa frase linda para que você possa apontar. Ele peligro clássico da igreja é quando deixa de transformar a cultura e passa a ser transformada por ela. Aqui está o peligro. Vou repetir, que peligro, pastor? O peligro clássico da igreja está quando a igreja que ha sido chamada para influenciar, a igreja que ha sido chamada para ser a diferença, a igreja que ha sido chamada para transformar Málaga, a igreja que ha sido chamada para transformar o país, a igreja que ha sido chamada para cambiar o mundo, ao invés da igreja de Sardes transformar a cidade, pelo contrário, a influência pagana, o secretismo, a idolatria entrava dentro da igreja de Sardes. Aí está a advertência, tem nome de que vive, per vocês estão mortos. Por isso que esta manhã o alerta é: prepara-te, porque hoje há um despertamento para a igreja. Aplauda. Ei, querido,
Querido, a morte espiritual nunca começa por fora. Primeiro, começa com o coração. E quando a igreja, querido, ali o cristianismo para de depender do Espírito Santo. Quando a igreja para de depender do Espírito Santo e passa a viver só de aparência religiosa, passa a viver só de reputação e da atividade. Era isso, Lucas, que estava passando com a igreja de Sardes. Vivia de reputação, vivia de nome, vivia de evento, vivia de atividade, vivia do passado. Cuidado. Por quê, pastor? Porque Cristo não busca os que pareçam vivos. Cristo está buscando igreja que seja digna de sua presença de glória. Não, só 10 pessoas não entenderam. O que Cristo está buscando não é uma igreja que parece viva. Cristo está buscando uma igreja digna da presença, da glória, do temor de Cristo. Aplauda o nome do Senhor. Ei, pronto. A hora eu empeço a predicar a palavra, terminado. Queridos, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção da igreja está aqui no verso 1. Na igreja pode ter reputação, pero não ter vida. Olha o que diz o verso 1. Eu conosco tus obras. Eu conosco. É Cristo que está dizendo. Eu conosco tus obras. Tienes nome de que vive, pero estás morto. Querido, eu estava buscando essa expressão. Vamos dividir aqui a palavra conosco, a palavra nome e a palavra estás morto. A palavra conosco em original grego significa oida. A palavra oida em espanhol significa conhecimento absoluto, conhecimento perfeito, conhecimento divino. Não, tu não entendido. Quando Cristo estava dizendo à igreja de Sardes, eu conosco, Cristo estava dizendo, o meu conhecimento é absoluto, meu conhecimento é profundo. O que Cristo estava dizendo à igreja de Sardes, que não é uma informação superficial, não, é percepção plena da realidade interior. Cristo conhece tus obras. Cristo sabe que tu andas sendo. Porque como o pastor Michael sempre predica aqui na igreja, porque ser cristiano aqui na igreja é muito fácil utilizar esse micrófono para predicar com uma oratória como esta que estou utilizando aqui nessa manhã. É muito fácil. Quero ver ser cristiano de verdade no trabalho, quero ver ser cristiano de verdade na calle, quero ver ser cristiano de verdade quando nada está lhe mirando. Pero Cristo está dizendo, eu conosco tua obra. Será que você pode dizer amém? A palavra nome que aparece aqui em grego é ônoma. A palavra ônoma em grego, traduzido para o espanhol, significa reputação. Quando Cristo está dizendo, eu conosco tu obras, tem nome. Em outras palavras, Rodrigo, Cristo estava dizendo, vosotros tem nome. Em outras palavras, vosotros tem reputação, vosotros tem fama. É mais ou menos assim, tem reputação, ok. Vosotros tem fama. Sabe o que ele está dizendo? Reputação, fama, ok. Vosotros tem identidade pública, ok, pero sabe qual é o meu diagnóstico para vosotros? Não, o meu diagnóstico é necros. A palavra necros em espanhol é estás morto, mas necros traduzido para o espanhol original significa cadáver sem vida. Não, vou repetir, o que Cristo estava dizendo, eu conosco tuas obras, tem reputação, vosotros tem fama, tem nome que vive, pero vosotros são um cadáver sem vida. A palavra estás morto significa cadáver que não respira, cadáver que não anda, cadáver que não tem vida. Esse ha sido o diagnóstico de Cristo. Ai, queridos, que esta manhã venha ser uma manhã diferente, que esta manhã você pode sair daqui transformando, que esta manhã nós outros podemos sair daqui digno da presença. Será que você pode alabar o nome de Cristo?
Acelerando por causa do horário, querido. Cristo aqui se apresenta, pastor, está escrito no texto que Cristo se apresenta no que tem luz 7 Espírito de Deus e 7 estrelas. Aí pessoa que pensa, pastor, será que Cristo tem 7 Espíritos? Não, quando a Bíblia está dizendo que ele tem os 7 Espíritos, os 7 Espíritos aqui, está se referindo ao número 7, 7 na Bíblia é perfeição, 7 na Bíblia é pleno, 7 na Bíblia é completo. O que está dizendo aqui é que Cristo, ele é perfeito, ele é pleno, ele é completo. Não é que Cristo tem 7 Espíritos, está falando de totalidade. Só que para você dar um glória gostoso nesta manhã, sabe que Deus vai ser esse ano de 2026 na sua vida, será perfeito, será pleno, será acabado. Não, vou de novo, o que Cristo vai ser, será perfeito, será pleno, será acabado. Pastor, comenta um pouco aí. Não vou comentar. 7 estrelas, você já sabe. As 7 estrelas está se referindo aos 7 líderes da igreja. Não se falta comentar. Seguimos, querido. Deus aqui, o que nós entendemos, que Deus nunca evalua a nossa vida espiritual por visibilidade e reputação. Não, pastor. Qual é a forma, Henrique, que Deus evalua a nossa vida? Deus esquadrinha o coração. Deus mira o coração. Mira aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 16, que não falha a minha memória, versículo 7, sacerdote Samuel, profeta Samuel, rei Samuel, o texto diz que Saul havia salido dos padrões estabelecidos por Deus. Então, se agora Samuel, quem está me escutando, diga amém. Samuel tem que ir até a casa de Jessé para escolher um homem para ocupar o lugar de Saul. A Bíblia diz, senhoras e senhores, que quando Samuel, profeta, quando Samuel, homem de Deus, Samuel, sacerdote, mirou, ele pensou, não, mira este homem, esse aí tem pinta de predicador, tem pinta dele pastor, esse aí parece um vaso, um homem de Deus, esse aí deve ser, do manto, esse aí é homem de Deus. Não, deixa eu pegar o chifre de azeite, não, esse é o homem. Quando Samuel pega e vai separar um dos rios, um dos ninhos, um dos hijos de Jessé, Deus, stop, pare, rapaz. Que passa, Senhor? Samuel, tu está se equivocando. Não, eu não estou equivocado. Mira, aparência, tem reputação, tem rede social, se é assim hoje, né? Tem aparência, tem reputação, tem rede social, tem 1 milhão de seguidores, predica bem, alaba bem, é cantante, vive bem, dá dízimo alto na igreja, mira a roupa dele, anda de Rolex, Senhor, sapato é guapo, é chulo, mira os zorro, esse aí se chegar na igreja, as minhas solteiras na igreja vai querer casar com esse homem. Mira a postura, tem músculo, tem aparência. Aí vem Deus, Samuel, tu tá mirando a aparência, rapaz, tu tá mirando por fora, pero o meu diagnóstico é diferente. Eu miro em coração. Queridos, hoje construir uma reputação é muito fácil, sim. Hoje é muito fácil construir reputação com likes. É muito fácil construir reputação com seguidores. É muito fácil sim construir reputação com eventos de programas bíblicos, programas em tele. É muito fácil, página de internet, profissionais. Pero Deus, entenda uma coisa, pero Deus não mide por isso, pero Deus, a forma que Deus utiliza para medir a pessoa é pela fidelidade, é pela intimidade e pela sua presença. Vou repetir, a forma que Deus mide é pela fidelidade, é pela intimidade e pela sua presença. Só 5 pessoas entenderam. Eu vou aplicar a forma que Deus utiliza para medir é pela fidelidade, é pela intimidade e pela sua presença. Quem está entendendo, aplauda o nome de Cristo. Ei, aponta essa frase aqui para amanhã, tu, ao invés de publicar,
aquelas mensagens, se sentindo triste, se sentindo amargurado. Ao invés de ir para o Facebook e publicar essa frase, publica essa daqui, ó. Los hombres conhecem tu nome, pero Deus conhece tu coração. La fama impressiona as pessoas, la fama impressiona a gente, pero solo la santidade agrada a Deus. A santidade que eu estou me referindo aqui não é santidade, não é a santidade que eu não pode, mas eu tenho que falar, eu não tenho problema com nada e vou falar. Não é essa santidade aqui, ó, tá orando aqui, ó. Eu estou orando, Senhor. Tá na igreja, Senhor, estou de rodilha, Senhor. Tá buscando, Senhor, eu estou aqui. Não. Santidade para mostrar para a gente é hipocrisia. A santidade que está se referindo aqui, quem é santo, não tem que mostrar para a gente que é santo. Eu não tenho que subir aqui na plataforma e dizer, eu sou santo. Quem é santo, as pessoas mirem você, já sabe que você é santo. É essa santidade. Você aplauda o nome de Cristo. Ei, tem que acelerar. Terceira frase, aponta aí. A aparência convence as multidões, pela verdade convence o céu. Aleluia. Eu tenho que pular aqui, senão não vai dar tempo. Vamos lá. O segundo ponto dessa mensagem. Ainda, todavia, estou no verso 1. Mas eu tenho que acelerar. Ei, segundo ponto. La pior morte é a morte espiritual. Todavia, verso 1. Jesus não disse, está enfermo. Não. Jesus não disse, está débil. Não. Jesus está dizendo, estás morto. Ei, escute isso aqui, é duro, eu tenho que falar. Uma igreja morta pode seguir, Henrique. Uma igreja morta pode seguir cantando? Pode. Sim. Uma igreja morta pode seguir ofrendando? Pode. Uma igreja morta pode seguir assando congresso? Sim. Uma igreja que já está morta pode seguir assando evangelismo? Sim. Uma igreja morta, Josandre, pode seguir mantendo tradição? Sim. Pero, sim, a presença viva do Espírito, tudo isso converte em forma sem poder. Aplauda a Cristo. Ei, vou ter que pular. Ei, é grande sarde, escute aqui. Um dos grandes predicadores, Wesley abençoado. Sube aqui, negão. Faz um solo também aí. Um dos grandes predicadores, conhecido como Charles Spurgeon. Os músicos, pode subir aqui. Charles Spurgeon, quem me escuta, diga amém. Charles Spurgeon. Aí aponta aí, ó. Charles Spurgeon é assim, ó. A ser a obra de Deus, sim, a presença do Espírito Santo é a mesma coisa de cortar madeira com cable de la hacha. Hacha, em português, significa machado. Machado em português, mas em espanhol significa hacha. O que é hacha, pastor? Hacha é uma ferramenta que tem um cable de madeira e tem uma ponta afilada. Spurgeon disse que a ser a obra, sim, na presença do Espírito Santo, é a mesma coisa de cortar madeira, não com hacha, mas com cable. Ó, nunca vai poder cortar a madeira. Por quê? Porque está cortando com cable e se corta com a hacha. Sabe o que é? Em vano. Ou seja, a ser a obra, sim, a presença do Espírito é impossível. Por isso que esta manhã a minha oração, que o Espírito Santo venga derramar sobre sua vida, venha derramar uma unção, venha derramar um poder. Será que você pode dizer amém? Ei, escute aqui uma coisa, nem toda a igreja llena está viva. Ei, nem toda igreja viva, nem toda a igreja llena está viva, não. Há muito ruído onde falta vida, querido. Ei, o ruído da religião não pode substituir a voz do Espírito Santo. Há muitos sítios que eu he predicado, há muitos lugares, é muito ruído, pero não tem vida, não tem a presença do Espírito. Por isso que esta manhã Deus irá derramar sua presença de forma gloriosa. Será que você pode dizer amém? Caminhando para o final aqui, o terceiro ponto, Jesus está buscando aqui obras completas. Mira para cá, quem está me escutando, diga amém. Verso 2,
eu é Cristo, eu não é adiado tus obras completas diante de mim. O que Cristo está dizendo aqui, as obras estão incompletas. Isso significa, pastor Leandro, que a igreja de Sardes tinha obras. A igreja de Sardes hacía obras aqui completa, significa completa é llena, completa é realizada, completa é madura, completa raça final. O que Cristo está dizendo aqui vós outros têm obra, a obra está perfeita, o que vós outros estão fazendo está perfeito, pero está faltando o principal, Josende. Que principal, pastor? Está faltando tudo. O que falta? Falta Deus presente, glória, unção de Espírito. Ei, para encerrar, eu não vou nem predicar mais, querido. Eu não vou predicar mais. Ei, para encerrar aqui, verso 2 e o verso 3 disse que ser vigilante fortalece as coisas que quedam. Aparece aqui 3 imperativos. Mira para cá, já estou encerrando. 3 imperativos. Acorda-te, guarda-lo e arrependa-te. Acorda-te, Senhor, acorda-te do que há recebido. Ei, ai cristiano que está aqui nesta manhã, que quando tu recebeu o evangelho de Cristo, você buscava mais a presença do Espírito Santo, você era mais fervoroso, mulher, tu orava mais, homem, tu eras mais fiel ao Senhor. Pero eu tem matando muitos cristianos. Pero em esta manhã, se você está morto, vai sair daqui vivo da presença do Espírito.